Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que maravilha poder estar mais uma vez nessa manhã. Quinta-feira, hoje é 15 de fevereiro de 2024. Deus nos proporcionou essa graça, esse privilégio de poder estar aqui. A gente só tem que agradecer, se alegrar na presença de Deus, louvar a Ele, que só Ele merece a glória, a honra, o louvor e a exaltação. O seu povo, só Deus merece essa adoração. Por isso, na manhã desse dia, estamos aqui contando mais uma vez com a ajuda de Deus em nossas vidas e podemos então dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Aliás, nós temos absoluta certeza de que Ele vai continuar nos ajudando. Não porque somos bons e não porque merecemos, mas porque precisamos de Deus em nossas vidas. Todos nós precisamos muito de Deus em nossas vidas. Então, na manhã desse dia, meu querido, minha querida, vamos buscar a Deus em oração. Vamos chegar bem pertinho de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos falar com o nosso Deus. E com certeza Ele suprirá as nossas necessidades. Se até então Ele nos deu esse privilégio de podermos estar aqui, se alegrando, respirando, contando com essa graça, com essa maravilha, com esse milagre de Deus em nossas vidas, que é o ar que Ele nos deu para respirar na manhã desse dia. Então vamos buscar o Senhor em oração. Vamos falar com o Senhor, agradecendo a Ele por tudo isso. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, nesta manhã, Pai Santo, eu te agradeço, Deus, pelo teu amor. Agradeço a Ti, Senhor, pela minha vida. Agradeço a Ti pela vida de toda a minha família, toda a minha parentela. Agradeço a Ti pela vida dos meus amados amigos, meus irmãos. Agradeço a Ti por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Agradeço a Ti, Senhor, por essa glória alcançada. Agradeço a Ti por fazer parte do Teu reino. Agradeço a Ti pelo Senhor ter me escolhido, Pai. Eu só tenho a Te agradecer. Nesta manhã, Senhor, chegamos a Ti também para interceder, Pai. Interceder pela nossa nação, pelas nossas autoridades civis, eclesiásticas e militares. Que a bênção do Senhor venha alcançar, Pai, o Teu povo, a bênção da salvação, da cura, da libertação. É isso, Pai, que eu te peço na manhã desse dia. Abençoa, liberta, transforma, salva a nossa nação. Em nome do Senhor Jesus. Deus eterno, eu peço a Ti, pelas famílias enlutadas, consola os corações. Eu peço a Ti por aqueles que estão enfermos. Cura, meu Senhor, de todos os males, todas as enfermidades, física e espiritual. Arranca, Senhor, esse mal. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, dá saúde para essa pessoa, Deus. Peço a Ti pelos pais, desempregados. Abre a porta do emprego, Senhor. Para que, Senhor, os pais coloquem na mesa o pão de cada dia para os seus filhos. Abençoa, Deus, toma nas tuas mãos. Ser com cada um. No nome do Teu Filho Jesus, eu apresento a Ti esse projeto live na minha casa. Que seja uma bênção, Pai, nas nossas vidas. Que a Tua palavra venha falar sempre, sempre aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus estamos aqui, glória a Deus, gente, olha só. Nós não podemos esquecer de parabenizar os nossos amados, nossos amigos, nossos irmãos, que completam um ano nesse dia de hoje, nesse 15 de fevereiro. Você que está completando o ano, que está completando mais um aniversário nesse 15 de fevereiro. Deus possa te abençoar de uma forma grandiosa. Que a bênção do Senhor venha te alcançar na manhã desse dia.
Que Deus, na manhã desse dia, venha ministrar no seu coração a paz, a alegria. Que Deus venha ministrar no seu coração o prazer de servir a Ele, o prazer de agradecer. Que Deus venha colocar no seu coração, na manhã desse dia, a certeza de uma vida eterna. Que Deus venha colocar no seu coração, nesse dia, uma esperança de que um dia vamos sair daqui e morar com o nosso Deus. Que Deus possa abençoar você de uma forma maravilhosa. Que Deus possa lhe conceder muitos anos de vida, muitas felicidades. E o melhor de tudo, muita saúde, que é o que nós precisamos sempre, é de muita saúde. Então, na manhã desse dia, meus parabéns pelo seu aniversário. E que a bênção do Pai continue em vossas vidas. Que a paz continue na sua casa, na sua família. Que Deus possa estender sempre as mãos sobre você. Que possa te trazer paz e alegria sempre. No nome do Senhor Jesus. Meus parabéns pelo seu aniversário. Amém. Glória a Deus. Vamos agora, então, na palavra de Deus. Hoje nós vamos ler no capítulo 11 de Números. Capítulo 11 de Números. E a gente vai ler a partir do versículo 16 até o versículo 30. Capítulo 16 versículo 16 até o versículo 30. E vamos ler e cremos verdadeiramente de que Deus, o nosso eterno, Ele irá falar ao meu e ao seu coração. Vamos deixar Deus falar aos nossos corações, porque eu tenho certeza que Ele tem muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. É isso que diz a palavra do Senhor. Que Deus concede a todos nós muito além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Muitas das vezes pensamos uma coisa tão pequena e Deus, Ele pensa tão grande e nos abençoa com uma bênção grande e especial. Então, na manhã desse dia, meu querido, minha querida, vamos receber a bênção do Senhor em nossas vidas. Vamos receber a palavra de Deus em nossas vidas. Nós não temos que escolher o que Deus tem para falar, nós só temos que ouvir e praticar e atender o chamado de Deus e o que Ele está falando aos nossos corações. Então, nesta manhã, mais uma vez, vamos nos regozijar e nos alegrar com essa bênção que só Deus tem para nós. Graças ao nosso Deus, por isso, glória ao nosso Senhor, por isso. Então, vamos ler a palavra de Deus, que diz assim. Olha que lindo, gente. Vamos aprender muito na manhã desse dia com a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos olhos do Senhor. Está vendo? Era mal aos olhos e aos ouvidos do Senhor. A queixa do povo. Deus não agrada daquele que anda se queixando sempre, sempre se queixando. E ele diz aqui que era mal aos ouvidos do Senhor, aos olhos do Senhor. Porque o Senhor ouviu-o e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Deus faz sempre o melhor para o povo, mas o povo sempre quer voltar atrás. O povo sempre quer voltar a comer o vômito que ficou para trás. Deus, Ele oferece tanta coisa boa. Ou seja, tudo que Deus oferece é bom, mas as pessoas querem sempre voltar para trás, comer aquelas coisas ruins que ficou para trás.
isso que aconteceu com aquele povo. Versículo 6. Mas agora a nossa alma se seca. Cousa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Ainda reclamavam do maná. E Deus enviou para eles comida, carne. Eles ainda reclamavam do maná, vindo direto, lá de cima, lá do alto. Para eles ainda reclamavam. Versículo 7. E era um maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bedélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pesava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. O povo reclamava demais, gente. Murmurar, reclamar. Não, gente, não vamos murmurar. Nem andar reclamando, vamos só agradecer, gente. Só agradecer. Porque estamos hoje respirando, porque o Senhor tem nos dado essa graça, essa glória, esse presente hoje. Então não vamos fazer isso. Vamos só agradecer o Senhor, só agradecer, gente, por tudo que Ele tem nos proporcionado a nós, a nossa parentela, a nossa família, nossos amigos. Versículo 11. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Eita. Concebi eu, porventura, todo este povo? Olha a pergunta de Moisés. Gerei-o eu para que me desses? Leva-o ao teu colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais. Donde terei eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Se tu tens achado graça, se tu me achou graça diante de mim, então não me deixes ver o meu mal. Era isso que Moisés falava. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei ali, falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer, pois bem nos ia no Egito? Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, meu Deus, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dai-lhes carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois,
encurtada a mão do Senhor. Encurtada a mão do Senhor. Seria, pois, encurtada a mão do Senhor. Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs de roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe disse a seu espírito, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos. Até o versículo 16, gente. Ó. Essa palavra é linda demais. Essa palavra nos ensina muito. Essa palavra, ela está nos ensinando que o servo de Deus em potencial precisa. Ela está nos ensinando o que o servo de Deus em potencial precisa. Nós precisamos de muitas coisas, mas muitas das vezes nós buscamos e não temos aquela paciência de esperar. Mas o salmista, ele recomenda a nós. Ele tem uma palavra linda que o salmista ele diz assim, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então nós precisamos clamar, precisamos pedir e precisamos esperar no Senhor. Porque o dia do Senhor é o melhor. Muitas das vezes nós queremos o nosso dia, nós somos desimpacientes. Nós não queremos esperar. Deus ele tem muita paciência. A pessoa, nós somos tão falhos que Deus ele está sempre nos dando oportunidades para nós nos corrigirmos, para nós chegarmos ao denominador comum, para nós chegarmos a uma conclusão do que é certo, do que é errado. Deus ele nos dá sempre as oportunidades e nós precisamos dessas oportunidades. Por isso que o Senhor nos dá. E nós precisamos abraçar essas oportunidades e não deixar se desperdiçar. E nada de murmurar, nada de reclamar. Reclamar, ficar o tempo todo reclamando, murmurando, se maldizendo. Deus não agrada disso. E muitas das vezes nós ficamos assim. Muitas das vezes nós mais murmuramos, mais reclamamos, mais ficamos maldizentes do que agradecimento. Nós precisamos muito agradecer. É melhor agradecer sempre, sempre. Deus, eu te agradeço sempre, porque tu és fiel, porque tu és lindo, porque tu és maravilhoso, tu és grande. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Deus, ele pode tudo, gente, ele pode tudo. E nós somos agraciados, porque ele nos escolheu. Ele nos escolheu, nós não éramos dignos ou não somos dignos, mas Deus nos escolheu para estar sempre buscando a ele, para buscar a ele. Enquanto se pode achar, igual Caiu, enquanto está perto, vamos buscar o Senhor. Então, na manhã desse dia, mediante essa palavra que nós lemos, Deus colocou um tema em nossos corações lindo. Vamos abordar na manhã desse dia para uma reflexão muito especial para o meu e o seu coração. O que os servos de Deus em potencial precisam? O que o servo de Deus em potencial precisa? É uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma confirmação. Aqui está dizendo o que o servo de Deus em potencial precisa.
perguntando, e ao mesmo tempo estamos falando assim, o que o servo de Deus precisa em potencial. Isso é muito lindo, gente. Então vamos abraçar isso. Mas muitas das vezes nós observamos os nossos dias hoje nos nossos dias, em pleno século XXI, porque muitas das vezes nós observamos que existem em igrejas pastores tradicionais que se perguntam a si mesmos. Quantas e quantas pessoas a gente vê falando isso? Eu vejo muitas pessoas falando isso, muitas pessoas se perguntando a si mesmo. E quantas pessoas, quantos pastores, quantos líderes se perguntam a si mesmo: é de fato meu dever equipar pessoas para servirem a liderança? Quantos fazem isso? Quantos só querem saber de si? Quantos não querem ensinar? Gente, está muito difícil discipular hoje. As pessoas não querem muito mais discipular porque dá muito trabalho. As pessoas não querem ter trabalho com os outros. As pessoas não querem mais ter esse trabalho como antes. A gente vê que uns tempos aí atrás, o que as pessoas discipulavam, tinha aquela classe do discipulado, e era muito bom discipular as pessoas, mas hoje as pessoas não querem mais ter esse trabalho com os outros, de ensinar. E hoje a gente vê muitos pastores falando: vou só pregar, quem quiser aceitar, aceita, quem não quiser, não aceita, e fica por isso, né? Muitos fazem isso, muitos se perguntam: não cabe a mim simplesmente, como pastor, como líder, ensinar o povo aos domingos? Simplesmente ensinar, pregar e pronto. E se eles quiserem, se eles ouvirem e quiserem, tudo bem. Se eles não quiserem, tudo bem também. Mas não é assim que Deus quer que o façamos. Deus quer que nós venhamos ensinar constantemente. Nós venhamos ensinar daquilo que nós aprendemos. Deus nos ensinou para nós ensinarmos a alguém. Deus, ele nos deu essa graça, essa força. Gente, se eu tenho força, então vamos ajudar aqueles mais fracos. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Ela diz assim: você que é mais forte, ensina aquele que é mais fraco. Porque não somos todos iguais. Tem pessoas que são mais fortes e outros que são mais fracos. Então, os mais fortes devem fortalecer aqueles que estão mais fracos, ajudar aqueles que estão mais fracos. E muitas das vezes nós vemos pastores assim, líderes assim. Eles não ensinam as pessoas a serem líderes, eles não ensinam as pessoas a liderarem. Eles querem simplesmente naquele culto e faz aquela pregação e pronto, e deixou por isso e já era. E quantos fazem isso, gente? São muitas as pessoas que fazem isso, mas não é isso que Deus quer. E essa pergunta, ela demonstra como a nossa cultura nos cegou para o chamado bíblico de servo e para equipar os servos. Isso é verdade. As pessoas não querem mais. Não querem mais. Gente, é difícil. É impossível por todos. Eu não estou dizendo que não existe, porque ainda existe. Está em extinção, mas ainda existem pessoas que ensinam a liderar, pessoas que ensinam a ser líder, pessoas que ensinam as pessoas que ainda têm coragem, calma para ensinar os outros. Não é simplesmente chegar e fazer uma pregação e pronto, mas ensinar. Como é lindo você se deparar com alguém e se posicionar e ensinar para essa pessoa. Não importa se é só um, se é dois, se é três, isso não importa. O que importa é ensinar, é ensinar. O que importa é falar das coisas lindas de Deus a essas pessoas. Falar para nós mesmos e transmitir para as pessoas. Isso é muito lindo. E Deus quer isso de nós, Deus requer isso de nós. Deus não obriga, mas a partir do momento que eu e você aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, necessário é que façamos isso. Deus nos manda a fazer isso. Ele disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, gente, é muito bom discipular. É bom quando você está diante de alguém, discipulando, ajudando, gente. Isso é muito bom. É muito bom quando você recebe. Eu fico maravilhada quando eu recebo uma palavra de incentivo. Quando eu recebo uma palavra de Deus, alguém falando para mim, eu fico maravilhada e eu agradeço a Deus, porque quando Deus fala para nós através de alguém, isso significa que Deus nos ama muito. Deus jamais vai deixar de amar o ser humano. Deus continua amando o ser humano de uma forma inexplicável. Ninguém consegue explicar o amor de Deus, mas muitos não estão
fazendo isso, não estou amando as pessoas. Se eu consigo algo, e esse algo é muito especial para mim, automaticamente eu vou querer compartilhar com alguém. Então, se eu tenho Deus na minha vida, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus ele me dá muitas coisas boas, me proporciona coisas, coisas assim que às vezes eu olho e digo não mereço. Então, essas coisas boas, vamos também compartilhar com alguém. E as pessoas vão ficar felizes com isso. Vão ficar felizes, mas muitos felizes mesmo com isso. Nós vemos aqui em número, no capítulo 11, onde nós lemos, a gente vê que esse capítulo, ele demonstra que equipar pessoas leigos, que muitos não querem, mas esse capítulo aqui, ele demonstra que equipar pessoas leigas para a liderança, olha que lindo, é para a liderança e para servirem. Sabe o que a palavra diz? Isso é ideia de Deus. Isso é ideia de Deus e não de homens. Hoje nós vemos, os homens não querem mais pessoas leigas. Aqueles pastores que não têm uma faculdade, que não têm um português corrigido, eles são recantados, eles são discriminados. Aquelas pessoas que não falam bonito, que não têm assim um português lindo, uma palavra assim bonita, que não tem aquele sermão bonito, corrigido, eles não querem, mas só, gente, é de Deus. É de Deus você equipar, você ensinar pessoas leigas, pessoas que não estudaram muito, mas que eles querem aprender. Gente, as pessoas leigas, quando eles aprendem, gente, você fica admirada. Você olha e diz, meu Deus, que tanta sabedoria. Porque aí é quando nós vamos entender que a sabedoria vem de Deus e não é do homem. Principalmente quando diz respeito à palavra do Senhor. Quando diz respeito à palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus e não do homem. Então, pessoas não querem mais equipar pessoas leigas para liderança ou para ensinarem. Estão exigindo demais, estão exigindo curso isso, curso aquilo, curso daqui, curso dali. Eu não estou dizendo que isso é errado. É muito bom nós buscarmos conhecimento, é muito bom nós buscarmos fontes, isso é maravilhoso. Mas o que eu estou falando aqui, que em meio a tudo isso, não vamos discriminar as pessoas leigas, não vamos discriminar as pessoas que às vezes não sabem se expressar, as pessoas que às vezes não sabem colocar uma palavra ali no devido lugar. Eu, por exemplo, não tenho esse português corrigido e não me envergonho de falar, não me envergonho de apresentar a live, não me envergonho de chegar diante de qualquer pessoa e falar a palavra de Deus ou tratar de qualquer negócio. Eu não tenho esse português corrigido, mas eu não me envergonho disso, porque o Espírito Santo me equipou para isso. O Espírito Santo me incentivou para isso. Então, meus queridos, vamos incentivar as pessoas, vamos ajudar essas pessoas leigas que às vezes por uma palavra bem mal colocada, às vezes uma palavra assim, um português que ele colocou mal colocado, às vezes as pessoas discriminam e essa pessoa termina não querendo mais se apresentar, essa pessoa termina não querendo mais falar nada, porque ficou com vergonha das pessoas. Não vamos fazer isso, vamos ajudar essas pessoas. Quantas pessoas ficam rindo, ficam debochando de pessoas que não têm aquele português bonito. Mas não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando nessa manhã. A palavra de Deus está dizendo que nós precisamos equipar essas pessoas. Você que sabe mais, você que é mais inteligente, você que buscou mais, que entende mais. Então, equipe essas pessoas, anime essas pessoas, ajude essas pessoas, ensine essas pessoas a servirem, porque isso é ideia de Deus, ajudar os leigos para que eles fiquem animados. Isso não é ideia de homens não, mas ideia de leigo. Então, os líderes devem identificar, preparar e organizar a equipe para o trabalho. Não importa se ele é uma pessoa que tenha cultura ou não, se ele é uma pessoa que estudou muito ou não, não importa. Mesmo que ali tenha pessoas que tenham uma cultura bem elevada, nível superior e etc, e outro que não tenha, não importa, mas a equipe, ajudem eles, ensina. Mesmo o leigo é coisa de Deus, é ideia de Deus, você ajudar o leigo também, para que ele possa se animar.
para que ele possa aprender, porque na verdade é o Espírito Santo, gente. Quem traz a sabedoria é Deus, é o Espírito Santo de Deus quem nos dá a sabedoria, meus queridos. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu não estaria aqui. Eu, por mim mesmo, não estaria aqui, mas eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus tem me encorajado para isso. E eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque diz a palavra do Senhor que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós não temos que nos envergonhar de estar diante das pessoas e falar a palavra do Senhor. Glórias ao nosso Deus por isso. Então, Deus não deixou dúvidas. Deus, o eterno, soberano, o magnificado, exaltado, o que é o que era, aquele Deus que não mudou e não vai mudar. Glórias ao nosso Deus por isso. Esse Deus, ele não deixou dúvida como Moisés devia treinar. Olha que lindo, gente. Os 70 anciãos. Ele não deixou dúvida nenhuma. Ele ensinou Moisés, ele da forma que tinha que ser. Da mesma forma que tinha que ser, ele não deixou dúvida nenhuma como Moisés deveria treinar aqueles 70 anciãos, aqueles homens que havia selecionados. Em Número, no capítulo 11, o versículo 16 ao versículo 30, que é a palavra que nós lemos agora, nós vemos a resposta à questão. Nós vemos a resposta de Deus para nossas vidas. Isso é glorioso, isso é muito lindo. E nós precisamos dessa resposta de Deus. O que o servo de Deus, o líder, em potencial precisa? Vamos ver o que o servo de Deus precisa? Vamos ver o que o líder precisa? Vamos ver o que nós precisamos? Nós precisamos de autoridade. E essa autoridade, ela não vem de homens, de um homem natural. Ela vem do Filho do Homem, ela vem de Deus, ela vem do autor, do consumador da nossa salvação. Precisamos de autoridade, gente. Eu preciso de autoridade. Não estamos falando de autoridade humana, mas da autoridade de Deus em nossas vidas. Deus nos outorgou essa graça. Deus nos deu essa força. Deus é lindo demais em nossas vidas, gente. Isso é glorioso, isso é maravilhoso, isso é lindo demais. Precisamos de autoridade. O que o servo de Deus, o líder, precisa, em potencial precisa de autoridade. Olha o versículo, olha aqui o capítulo 11 e o versículo 16, olha o que diz aqui. Vamos lá, gente. Olha o que diz. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e o trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Autoridade. Autoridade, nós precisamos. O servo de Deus, em potencial, precisam do quê? Precisam de autoridade. Gente, nós precisamos de autoridade. Autoridade não é autoritarismo. Autoridade não é grito. Muitas das vezes nós pensamos que a autoridade é grito. Não precisamos gritar para termos a autoridade de Deus. Não precisamos, gente, não, ser autoritário para... Isso não é autoridade. A autoridade de Deus, calmamente. O Senhor Jesus, ele dizia: acalma-te, vento. O vento acalmava. Acalma-te, mar. O mar acalmava. Aquele homem lá, quando o Senhor encontrou aquele homem possesso de demônio, que só vivia no cemitério, gente. E o Senhor expulsou aqueles demônios, e a Bíblia diz que ele expulsou aqueles demônios, e aqueles demônios entraram nos porcos, e os porcos se lançaram no mar. Gente, o que o Senhor fez ali? Sai dele. Não precisou grita, autoridade. É isso que Deus quer de mim e de você, que tenhamos autoridade. E essa autoridade, ela vem de Deus e não dos homens. Não estamos falando de autoridade humana. Estamos falando da autoridade de Deus na vida do homem e da mulher que serve ao Senhor. É isso que nós estamos falando nesta manhã. Glórias ao nosso Deus por isso. Que lindo. E Deus, olha só, Deus ele fala. Olha que versículo lindo, gente. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e o trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Moisés
tinha autoridade, mas a autoridade que Moisés tinha não era dele como homem. Ele tinha autoridade de Deus na sua vida. E ele se posicionava diante da presença do Senhor e Deus o abençoava de forma grandiosíssima. E é isso que o Senhor quer para mim e para você na manhã desse dia, que nós venhamos a agir com autoridade. Mas não é autoridade nossa, porque na verdade a nossa autoridade ela está muito lá embaixo. Então é a autoridade de Deus, que está em cima, que vem de lá para cá e que desce até a orla dos nossos vestidos. Vamos ter autoridade. O servo de Deus em potencial precisam do quê? De unção. O servo de Deus em potencial precisa de unção. O servo de Deus em potencial precisam possuir visão. O servo de Deus em potencial precisam de responsabilidade. Muitas das vezes deixamos a desejar. Vamos lá, o versículo 17. Então eu descerei e ali farei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu só o não leves. Gente, olha só, o servo de Deus precisa de unção. O servo do Senhor precisa possuir visão e precisa de responsabilidade, ajudar a levar a carga do povo. Isso é pesado, com certeza. Com certeza é muito pesado, mas é isso que a palavra manda. E muitas das vezes nós não queremos. Muitas das vezes nós não queremos. Gente, Jesus levou por toda a humanidade. Jesus levou o peso de todo mundo, de toda a humanidade, de todo ser vivente humano na terra. Jesus levou. E agora nós não queremos ajudar as pessoas. Jesus levou todos os nossos pecados. Jesus pagou o preço da nossa redenção no Calvário. E muitas das vezes nós não queremos fazer isso. Nós só queremos que venha a nós e nós não queremos fazer nada. Gente, isso é lindo demais, isso é maravilhoso. Meu Deus, isso é coisa de Deus. Eu preciso ajudar alguém a levar a sua carga, a levar o seu peso. Jesus ele não tinha necessidade que alguém o ajudasse a ele levar a cruz. Deus estava ali com ele. Mas então, missionária, por quê? Por que José de Arimateia ajudou a levar? Por que Simão ajudou a levar? Por que ajudou a levar a cruz? Simão Pedro ajudou, Simão ajudou a levar a cruz de Cristo. Mas havia necessidade? Não havia necessidade de ninguém ajudar Jesus a levar a cruz. Mas isso foi para que eu e você entendêssemos hoje que nós precisamos ajudar alguém e que nós também dependemos da ajuda de alguém. Tanto nós precisamos ajudar alguém, tanto quanto nós precisamos de ajuda de alguém. Então, alguém ajudou Jesus a levar a cruz. Mas Jesus ele poderia levar aquela cruz e muito mais. Mas ali foi para Deus mostrando para mim e para você que nós temos que ajudar a levar a cruz uns dos outros. O servo de Deus precisam de papéis específicos de ministério. Olha o versículo 24. Vamos ler aqui, o 24 diz assim, ó. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e o expôs de roda da tenda. Olha que lindo, gente. Precisam, os servos de Deus em potencial, precisam de papéis específicos de ministério. Cada um tem um papel específico. Cada um tem algo específico. Tem pessoas que eles gostam mais de discipular. Tem outros que gostam mais de evangelizar. Tem outros que já gostam mais de orar. Tem outros que já gostam mais e assim vai, gente. Então, cada coisa no seu lugar. Então, o servo de Deus precisa de papéis específicos de ministério. De ministério. Olha que lindo. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. Olha só, Moisés não falou a palavra dele. A Bíblia está dizendo que Moisés falou a palavra do Senhor ao povo. E é isso que eu estou falando nesta manhã. Eu não estou falando palavra minha, eu estou falando palavra de Deus. Palavra de Deus. E essa palavra que eu estou falando, ela vem para o meu coração. Depois ela vai para o seu coração.
Então, gente, Moisés saiu e falou a palavra do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs de roda à tenda. Isso é autoridade. Servos de Deus precisam dos seus dons. Nós precisamos dos nossos dons. Quantas e quantas pessoas têm dons maravilhosos de Deus? Deus concede às pessoas dons maravilhosos. E quantas pessoas não estão nem um pouco preocupadas com esses dons? Quantas pessoas estão desperdiçando os dons que Deus deu? Quantas e quantas pessoas desprezaram os dons que Deus deu em sua vida? Não despreze o dom de Deus que há em você. Não despreze, Deus deu esse dom para você. Quantas e quantas pessoas querem esse dom e não têm? E você que tem está desprezando, você que tem está deixando para lá, você que tem não está nem um pouco preocupado com isso e acha que está tudo bem. Não, meu querido, não permita que isso aconteça na sua vida. E se você abandonou os dons que Deus te deu, se você deixou para lá, se você não está nem um pouco preocupado com isso, tome a posição. Tome a posição e comece a ver o quanto o Senhor te ama, o quanto o Senhor te escolheu e te deu dons. Então, servo de Deus em potencial precisam de dons, de seus dons. Vamos lá, o versículo 25. Olha só o versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou. E, tirando do Espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então, gente, precisamos dos nossos dons. Servo de Deus em potencial precisa dos seus dons. Esses aqui só profetizaram naquele momento e nunca mais profetizaram. Tem pessoas que fazem a obra de Deus e depois desprezam, não querem mais saber de nada. Eu sei que é difícil, gente, é muito difícil. Às vezes acontece na nossa vida que às vezes a gente sente vontade de jogar tudo para o ar, como as pessoas falam. Ah, vou deixar tudo. Ah, gente, isso é difícil, às vezes isso acontece. Quem nunca pensou nisso? Todas as pessoas já pensaram nisso? Quantas e quantas vezes a tribulação vem tão grande, a angústia é tão grande, gente, o peso da responsabilidade é tão grande, que quantas e quantas vezes nós nos deparamos diante do Senhor e dizemos assim para o Senhor, Deus, eu não aguento mais, eu vou largar tudo. Quantas pessoas falam isso? Eu já falei isso várias vezes. E todas as pessoas já falaram, gente, porque tribulação é para todos. Dificuldade é para todos. Aflições é para todos. Todos nós passamos por aflições. É rico e pobre. Dinheiro não resolve essa situação, não. Rico e pobre passam por momentos difíceis. Nesse mundo é desse jeito. Quantas e quantas vezes eu digo, Senhor, eu não quero mais. Quantas vezes a gente já falou isso? Senhor, eu não aguento mais, está doendo, esse povo me dá trabalho, esse povo faz bagunça, esse povo não quer nada. Quantas vezes a gente fala isso? Mas a gente tem que fazer, sabe o quê? Usar os dons que Deus nos deu. Se Deus nos deu o dom da palavra, vamos usar esse dom, vamos ministrar a palavra e Deus vai abençoar. Se Deus deu o dom da profecia, profetize. Segundo Deus, claro, não profecia, não meninice, não coisa inventada. Mas a profecia, Deus falando através de você. Então isso é legal. E esse pessoal aqui, esses homens aqui, eles profetizaram naquele dia e nunca mais. É isso que diz a palavra. Ou profetizaram naquele dia e depois nunca mais eles profetizaram. É isso que fala o versículo 25. Olha só aqui, essa segunda parte aqui do versículo. E tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, ou seja, sobre aqueles anciões, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Eles profetizaram, mas o que aconteceu? Mas nunca mais. Sobre eles profetizaram, mas depois nunca mais profetizaram. Servo de Deus precisa dos dons. Nós precisamos dos dons de Deus em nossa vida, meu querido, minha querida. Nós precisamos dos dons de Deus nas nossas vidas. Servo de Deus em potencial precisa de um pastor seguro que os prepara para serem bem-sucedidos. Não estamos falando de coisas materiais. Estamos falando de algo espiritual. Nós precisamos ensinar as pessoas espiritualmente a palavra de Deus para ser bem-sucedido espiritualmente.
Quando as pessoas nos olham com o olhar humano, eles nos olham e nos acham um Zé Ninguém, como as pessoas falam por aí. Eles acham um Zé Ninguém. Mas, espiritualmente falando, gente, estamos falando de coisa espiritual. Os pastores precisam preparar as pessoas. E nós, o servo de Deus, o líder, o pastor, aquela pessoa que lidera, elas precisam ser seguras daquilo que fala. Elas precisam ter segurança daquilo que fala. Elas precisam ser firmes naquilo que fala, para que elas venham preparar e dar segurança para as pessoas, para que as pessoas sejam bem-sucedidas espiritualmente. Moisés era assim. Moisés ensinava o povo. Moisés queria que aquele povo fosse seguro do que estava falando. Moisés queria que aquele povo tivesse uma certeza absoluta daquilo que estava falando. Muitas e muitas vezes, a gente vê pessoas que não têm a segurança, ele não tem segurança daquilo que ele fala. Ele fala, mas ele fica em dúvida. Não é isso que Deus quer. Se eu estou hoje falando a palavra do Senhor, falando essa palavra hoje, é porque eu tenho segurança disso, eu creio que essa é a palavra de Deus, porque senão eu estaria perdendo meu tempo nessa manhã. Eu creio que essa é a palavra de Deus. Então, meu querido, minha querida, meus irmãos, meus amados, vamos servir ao Senhor. Vamos chegar diante de Deus com muita autoridade. O servo de Deus precisa de autoridade. O servo de Deus precisa de unção. O servo de Deus precisa possuir visão. O servo de Deus precisa de responsabilidade. O servo de Deus precisa de papéis específicos de ministério. O servo de Deus precisa de dons espirituais. O servo de Deus precisa de um pastor seguro que os preparará para serem bem-sucedidos. Versículo 26 ao 30. Vamos lá, versículo 26 ao 30. Porém, no arraial ficaram 2 homens, e o nome de um era Eldade, e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, e um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés proíbe-lhe. E porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Que maravilha! Meu querido e minha querida, fique com essa palavra de Deus para o seu coração, porque eu tenho certeza absoluta que Deus tem muito mais para você. Bom dia, Xande, bom dia. Deus abençoa, bom dia, Rafael Oliveira, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe você, continue conosco, muita bênção para suas famílias e o seu ministério, meu querido. Então, na manhã desse dia, vamos orar ao nosso Deus, agradecer a Ele. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço mais uma vez por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida. Eu só tenho a te agradecer, Senhor, por tudo. Agradeço a Ti pelos nossos amados amigos e irmãos que esteve conosco nesta manhã. Que o Senhor traga paz nos seus lares, na sua família. Que o Senhor traz a cura, a libertação física e espiritual a todos nós. Nos dê um dia abençoado, cheio de bênção. Onde quer que pisar a planta dos nossos pés, que seja abençoado. Abençoa a nossa família, abençoa todos nós, meu Pai. Nos dê graça, nos dê vida, nos dê saúde, Senhor. E nos dê o prazer de estarmos sempre pertinho do Senhor. E assim permaneça conosco, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Graças ao nosso bom Deus, que é fiel, que é santo, que é maravilhoso. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe todos vocês, meus queridos.